tudo bem com você? Pois bem, então vamos lá. Burguesia, quem é e qual a sua origem? Vamos descobrir hoje. Se você não sabe, fique aqui, assista o vídeo e você vai sair craque em termos de burguesia. Pois bem, o termo burguesia ele virou praticamente, gente, um jargão, ou seja, uma necessidade ali presente em qualquer discussão política, né? Ou seja, mas você sabe que esse termo significa? Se não sabe, como eu disse anteriormente, continue com a gente, porque esse termo ele é frequentemente, né, utilizado como sinônimo de elite, ou seja, o conceito de burguesia que vai surgir ali por volta do século XI, faz uma referência à classe social, né, que surgia naquele período histórico. Então é interessante a gente compreender a história e as características dessa classe social, que é fundamental para o entendimento, né, de qualquer pessoa sobre a questão da economia e também da política, uma vez que a burguesia, né, ela é responsável pelo surgimento do capitalismo. E então, na sequência, depois vão surgir as revoluções francesa e inglesa, né, e a questão da luta de classes, né, o embate entre burguesia e proletariado. Pois bem, o termo burguesia ele vai designar, ou seja, a classe social dominante do sistema capitalista, né, está formada por proprietários de bens de capital. Ou seja, a burguesia ela surge, como falei anteriormente, ali no século XI, na Idade Média, e com a expansão do comércio e das cidades medievais. E a palavra tem origem em burgos, que significa o quê? Fortaleza, né? Ou pequenas cidades. Então, para você entender que o conceito de burguesia ele foi mudando ao longo do tempo, e já na Idade Média, né, eram os comerciantes, e durante a Revolução Industrial, os banqueiros e empresários. Olha só essa palavra aí, banqueiros e empresários, né? E o surgimento da burguesia no final da Idade Média, a Europa ela passava por modificações tanto no campo da política, da economia, social e também cultural. Então é nesse período que vai acontecer o quê? O declínio, ou seja, a queda do sistema feudal e a quantidade de terra que estes senhores feudais possuíam, né, que ali dava-se o sinal de o cara ser rico, né? Então a partir daquele momento não seria mais as terras, mas sim a quantidade de dinheiro que faria uma pessoa ser considerada rica. Então aí começa o declínio do sistema feudal. Então ao mesmo tempo, para você entender, a política ela mudava, mas os senhores feudais deixam, né, de ter poder, e este passa ao rei, né? Ou seja, o absolutismo, ou seja, os reis absolutistas que tinham tudo ali em suas mãos. Então no processo de formação das monarquias nacionais, a religião vai sofrer mudanças com o quê? Com a eclosão da reforma protestante que vai acontecer na Europa, e provocada ali por Martim Lutero, que não gostou absolutamente nada de saber que a igreja andava vendendo ali, né, o perdão, as indulgências. Então vai acontecer esta eclosão, ou seja, essa explosão dessa mudança ou cisão da reforma da Igreja Católica com a reforma protestante provocada por Martim Lutero. Então, nesse novo período vai surgir, né, um grupo de pessoas que se vão dedicar, né, especialmente a quê? Ao comércio e também às transações comerciais. E o local de trabalho serão o quê? As cidades, né, chamadas de burgos. E é por isso, meu caro, que quem vive ali será conhecido como burguês, né? Como o cara que nasce em São Paulo é paulista. Então o burguês defendia o quê? Valores e eram estranhos à sociedade medieval, como por exemplo a questão da liberdade pessoal, a questão do livre comércio que muitas vezes o neoliberalismo defende aí, né, o livre comércio, direitos, né, religiosos e também direitos civis, que a gente vai ver mais para frente no período das revoluções, como por exemplo a Revolução Francesa. E ao mesmo tempo a Europa ela vive ali o chamado renascimento comercial. Então é através das cruzadas e também da expansão ultramarina que vai ocorrer por volta dos séculos XVI, do século XV e do século XVI, né? E tudo isso, para você saber, ele vai possibilitar, né, ou seja, e ampliar as relações comerciais, como também, né, desenvolver o comércio interno das cidades, impulsionando então as feiras que aconteciam. Então, de tal modo, né, o crescimento das cidades
para você ir acompanhando, foi um fator importante, né, para a formação do quê? Da burguesia. Então, os burgueses eles se reuniam, né, nas guildas ou corporações de ofício que vai consistir em associações de profissionais que vão defender os interesses de seus membros. Um exemplo, a Fiesp, a Fijan, né, a Federação Nacional dos Bancos, ela se une para defender os interesses dos seus membros, dos banqueiros, dos grandes empresários. Então, a partir desse fortalecimento do comércio, a nobreza, que era a antiga detentora do poder, ela vai perdendo espaço para quem? Para a burguesia, uma nova classe que está surgindo. Lembrando que não é mais a questão de terras que vai denominar alguém rico, mas sim dinheiro, money, bufunfa. Então, os servos que antes trabalhavam para a nobreza, né, e o clero, logicamente, na igreja ali, usufruindo do trabalho do outro, né, vislumbraram com o comércio e também com a ascensão social, econômica e política que vai acontecer. Então, assim, a classe burguesa, ela vai se consolidar e começa, então, a exigir o quê? Um espaço na política. E isto vai se dar de que maneira, Oswaldo? Vai se dar através das revoluções, nas quais a gente pode destacar a mais importante, que foi a Revolução Francesa, que vai ocorrer no ano de 1789, e também a Revolução Industrial, que ocorre ali nos séculos XVIII e também no século XIX. Ao falar de burguesia, ao falar de revoluções, a gente não pode passar em branco e não falar de burguesia e proletariado, porque se você tem a burguesia, você tem alguém que vai trabalhar para esta burguesia, e este cara é o proletário. Na teoria marxista, né, desenvolvida pelos alemães Karl Marx e também por Friedrich Engels, né, a burguesia e o proletário, elas representam duas classes, né, ou seja, sociais com interesses contrários, né? De um lado você tem a burguesia, do outro você tem, né, o proletário. Então, cada um tentando obter bons resultados para o seu lado. Lógico, o trabalhador quer viver bem, quer comer bem. Então, a burguesia é a classe dominante do sistema capitalista, pois além de deter o poder e também os meios de produção, né, já o proletário representa o que é a classe dominada, pois o único que lhe resta é vender a sua força de trabalho à burguesia. Então, o trabalhador, né, o operário, precisa sobreviver, e para isso ele vai vender a um preço, né, nunca foi justo, né, o preço que o trabalhador vende a sua força para a burguesia. Então, desta maneira, né, os burgueses e proletários estariam então sempre em luta, né, e seria isso que vai provocar as mudanças na sociedade, ou seja, essa mudança desse embate entre burguesia e também proletário, ou seja, o choque de interesses, lógico. Então, você tem o termo, né, da burguesia. Então, como eu falei logo no início do vídeo, a gente vai partir para a burguesia mercantil, né, para a gente fazer bem completo aqui o nosso vídeo sobre burguesia. Ainda que vai ficar um pouco longo, mas legal. O termo burguesia mercantil, então, ele vai designar aqueles que adotaram as ideias mercantilistas, ou seja, acúmulo de capital, balança favorável, mercantilismo. Então, essas ideias, né, vai surgir ali por volta do século XV na Europa, e foi ali, então, uma das consequências do renascimento comercial, cultural e urbano. E o sistema feudal vai se decaindo, ou seja, o aumento da população, né, as novas tecnologias, a busca por produtos lá no Oriente, né? Então, sendo assim, aos poucos, o sistema feudal foi sendo substituído pelo capitalismo primitivo ou chamado mercantilismo. E os burgueses, né, eles estavam buscando o quê? O enriquecimento, né? E essa mobilidade social, sair ali da parte de baixo e fazer parte, né, ali da nobreza, ali do alto clero, digamos assim, ou seja, ter uma posição política e saber então que era a hora deles decidirem também, não apenas ficar observando, né, o absolutismo do rei e também o clero mandando e desmandando. Então, dentro dos burgueses, né, que buscavam esse enriquecimento e essa mobilidade, que era algo impossível, impensável dentro da sociedade feudal, onde o nascimento determinava o lugar de cada um. E aí você tem a burguesia industrial,
que a burguesia industrial, o que era? Era, como o próprio nome já indica e já diz, representa uma das classes sociais surgida com a Revolução Industrial no século XVIII. E este grupo foi importante nesse período, pois a burguesia ela vai possibilitar o emprego de máquinas, né, que vai aumentar a produção, e isso vai acontecendo na medida que eles vão investindo na compra de máquinas, de matérias-primas, como também na contratação de empregados. No entanto, né, o lucro obtido pelas primeiras indústrias foram conseguidos graças à exploração dos operários em longas jornadas de trabalho. 8, 10, 12, 15, 18 horas. Não existia sábado, nem domingo, nem feriado. Crianças, homens e mulheres trabalharam para enriquecer a burguesia que hoje você conhece e que com certeza te explora também. É isso. Espero que tenha sido claro e objetivo. Se você gostou, deixa o joinha, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Senta o dedo no like. Política pra quê? Ok, tchau, fui.